Caibalion, por William Walker Erskine. Este livro é destinado a todos os que desejam ter um melhor contato com o universo ao redor, compreendendo como ele interfere em nossas vidas e valorizando a espiritualidade em cada ato diário, bem como aprendendo quais são as leis que o regem. O Caibalion é um livro cujo nome deriva de Kaibailon, termo que significa a tradição ou preceito manifestado por um ente de cima. Baseado em ensinamentos egípcios, conhecidos como leis herméticas, ele nos traz bons ensinamentos sobre como ter uma melhor convivência, respeitando o universo em toda sua amplitude. E hoje você vai aprender aqui no canal da Resumou sobre os mistérios envolvendo a autoria do Caibalion, os 7 princípios herméticos e como esses princípios afetam a sua vida e de todo o universo ao seu redor. O que é o Caibalion? O nome Caibalion é derivado de Kabalion, que pode ser traduzido como a tradição ou preceito manifestado por um ente de cima. Trata-se de um livro esotérico, com foco nos princípios herméticos, com base nos ensinamentos egípcios intitulados Leis Herméticas. Sua primeira publicação no Ocidente foi em 1908, escrito na língua inglesa, e a primeira vez que foi publicado no Brasil foi no ano de 1922, e essa edição é baseada na publicação de 1976. A autoria das leis herméticas organizadas no Caibalion é até hoje desconhecida, mas é comum que o livro seja atribuído aos 3 iniciados. Trata-se de 3 indivíduos misteriosos que dividiam os escritos, mas não se identificaram. Por outro lado, diz que o escritor e mentalista William Walker Erskine foi quem organizou as palavras do Caibalion, por sua vez usando pseudônimo. O Caibalion tem a essência nos ensinamentos das escolas herméticas do Antigo Egito e da Grécia, e tem seu nome a mesma raiz, a palavra Cabala. Alguns conceitos da lei da atração e ideias ligadas ao movimento do novo pensamento estão nesse que é um dos maiores clássicos do esoterismo ocidental. O autor. Dentre muitas questões em torno de Caibalion, a autoria da obra é uma das mais discutidas ao longo dos anos e é envolvida em mistério e ocultação de quem escreveu. De fato, ainda que um norte-americano tenha feito sucesso com quem organizou para o Ocidente. William Walker Erskine foi um advogado com obra abrangente, tendo mais de 100 livros atribuídos a ele, usando o pseudônimo Theron Dumont e Yoki Ramacharga. Foram mais de 100 publicações, a maioria delas nos seus últimos 30 anos de vida, a partir do século XX. Em seus livros, ele usou e abusou do termo jurídico em latim ex uno dis omnes, que significa um único exemplo nos permite inferir todos os outros. Nessas obras, William Walker Erskine abarcava assuntos como mesmerismo, habilidade para vendas, cura psíquica, budismo, criação de filhos, frenologia, lógica e raciocínio clássico, yoga, treino de memória, ocultismo e outros. As descrições de seus livros alternavam entre ocultismo prático, nova psicologia e novo pensamento. Ao ter a autoria de O Caibalion atribuída a si, ele ficou ainda mais conhecido pelos leitores do esoterismo ocidental. A filosofia hermética. Os ensinamentos esotéricos e ocultistas que ao longo dos milênios influenciaram as filosofias envolvendo espiritualidades de muitos povos vieram do Egito Antigo. A terra das pirâmides e da esfinge é conhecida como a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Nações como Índia, Pérsia, China, Japão, Grécia Antiga e Roma beberam dos conhecimentos egípcios. Nomes como Hierofantes, mestres da terra de Ísis e Hermes Trismegisto
desenvolveram ensinamentos usados até hoje em assuntos envolvendo a espiritualidade. Quando você ouvir termos como sabedoria secreta, ensinamentos místicos e doutrina secreta, tenha certeza de que as raízes para tais lições espirituais remetem ao Egito. O mesmo se refere ao nome hebraico Kybalion, em alguns lugares do mundo escrito como Kabalion. Suas origens estão em 7 princípios herméticos, por meio dos quais a filosofia hermética se baseia. Os 7 princípios herméticos. Os 7 princípios herméticos são leis baseadas nos princípios incluídos no Kybalion e devem ser compreendidos antes de se aprofundar nos conhecimentos deste livro. É nelas que se baseia a filosofia hermética. São ensinamentos básicos que regem tudo o que se manifesta ao nosso redor. Os 7 princípios herméticos podem ser resumidos em definições simples e autoexplicativas, por meio dos quais serão depois desenvolvidas as leis cósmicas. O princípio do mentalismo. O todo é mente e o universo é mental. O princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meia-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei. O princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculinos e femininos. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Leis cósmicas. Quando se trata da filosofia contemporânea, o termo cosmo tem o sentido de natureza, universalidade das coisas naturais, concebidas como um sistema existente e desenvolvendo-se nos termos da lei e da ordem. Simplificando, o cosmo é o universo em que vivemos, é tudo que nos norteia e possui regras próprias para a organização do mundo. A palavra cosmos vem do radical grego e é o que busca dar ordem e harmonia ao mundo que nos rodeia. Quando falamos de leis cósmicas, tratamos de regras, tanto quanto as de convivência que a sociedade cria para mais harmonia entre os povos. Segundo as leis cósmicas, nada acontece à toa. Há uma eterna combinação de método e harmonia para que o universo funcione de maneira adequada e com plena naturalidade. Entendê-las e saber como interpretá-las é estar conectado espiritualmente com o mundo e caminhar rumo à paz interior. As 7 leis cósmicas. As 7 leis cósmicas não trabalham independentes uma das outras. Elas se conectam e se relacionam de diversas maneiras e em muitos graus de intensidade. Ainda assim, cada uma das leis cósmicas possui regras muito bem definidas e características. Suas atividades são interrelacionadas a outra lei ou a todas as existentes. Dessa maneira, elas acabam se reforçando e trabalhando conjuntamente em prol da harmonia do universo. As leis cósmicas apresentam ainda manifestações particulares da única lei, também conhecida como a Grande Lei do Cosmos.
É por meio dela que o cosmos garante sua presença ao nosso redor e rege tudo o que acontece em nossa vida. A lei cósmica da unidade na diversidade. O universo é organizado com partes conexas trabalhando de maneira coordenada. Para formar uma unidade, cada uma das partes se junta por meio de muitos princípios subordinados atuando simultaneamente. Repare que tudo em nossa vida é constituído de muitas pequenas partes. O mesmo vale para o universo. Cada ser no cosmos tem muitos elementos em sua composição, tornando-os distintos de todas as outras coisas para o trabalho conjunto. Nada trabalha sozinho, ainda que suas atividades aparentem ter independência. Tudo está conectado e coordenado. Não existe duas coisas absolutamente iguais no universo. A variedade e a diversidade são fundamentais para que o cosmos tenha trabalhos em todos os campos possíveis. E em todos os segmentos universais há analogias e correspondências em outros planos. Pode fazer comparações incríveis para entender como as coisas funcionam a partir da menor partícula em funcionamento. A lei cósmica da atividade. Lembre-se que nada está parado, pois o universo funciona em constante movimento. No cosmos, tudo é ativo e trabalha para a operação universal como um todo. Em cada uma das partes, componentes do universo, há uma atividade paralela atuando de maneira a complementá-la. Quando você imaginar que está tudo calmo e paralisado, não se iluda, há um trabalho cósmico ali, ainda que minúsculo e difícil de ser observado, trabalhando continuamente para o pleno funcionamento das coisas. A lei cósmica da mudança. Nada é permanente, tudo está em mudança o tempo todo. Isso se aplica ao cosmos em geral, mas também a cada uma de suas partes componentes. Não existe nada imutável, por menor que seja. Os componentes do universo fluem um constante deslocamento, com a evolução acontecendo em fluxo contínuo. Note o quanto as coisas parecem se alterar tão rapidamente. Não é à toa, nada é permanente no universo. A lei cósmica da causalidade. Os acontecimentos em todo o mundo são resultados de uma causa. Todas as mudanças e transformações no cosmos têm condicionamentos gerados por uma série de atitudes. Há causas condicionantes para os menores acontecimentos e também para aqueles que transformam todo o mundo. A lei cósmica do ritmo ou periodicidade. As movimentações do mundo acontecem em ciclos rítmicos, e mudanças do cosmos são calculadas acontecendo em sucessão periódica. Dentro desta lei, o princípio da involução e evolução nos leva a compreender que esses aspectos análogos acontecem de maneira subsequente um ao outro. Há um movimento regressivo antes de todos os avanços que acontecem no mundo. O universo calcula a periodicidade dos acontecimentos mais importantes que regem nosso dia a dia. A lei cósmica da polaridade. A polaridade ocorre porque tudo no cosmos é um par de opostos e há a manifestação do princípio de polaridade em todos os componentes que constroem o universo em que vivemos. Cada grupo de qualidades tem seus defeitos correspondentes. Cada tese tem sua antítese, como um par de opostos contrastantes, mas que depende um do outro para assegurar a própria existência. O bem e o mal coexistem de maneira contínua. A lei cósmica do equilíbrio e compensação. Não há desequilíbrio no universo.
Todas as atividades que acontecem nele, sejam boas ou ruins, têm um contrapeso correspondente, são compensadas e fazem com que as coisas sigam no caminho natural. Por muitas vezes, acreditamos que algo de ruim que aconteceu vai ficar por isso mesmo. Nada mais equivocado. O cosmos equilibra tudo. Nada fica sem uma compensação, seja em termos macro ou mesmo na vida de quem age desta ou daquela forma. O equilíbrio é uma constante e algo acontece para agir como contrapeso, por mais que demore. Notas finais. Nada é por acaso. Para tudo que ocorre ao nosso redor, seja por meio de nossas atitudes ou por acontecimentos aparentemente aleatórios, há uma explicação dentro das leis que regem o universo. E a lição maior dada por Byron foi a de que o cosmos tem suas próprias regras para administrar o que nos cerca. Por mais que tenhamos pouco controle dos acontecimentos bons ou ruins, entender como o universo trabalha nos permite mudar as atitudes para entrar em consonância com o universo. Mais importante do que pensar sobre a autoria do Byron é entender que as 7 leis cósmicas são maiores que nós, na pequenez de seres humanos, pois elas não dependem de nós tanto quanto dependemos dele. Usar o cosmos a nosso favor é entender-nos como parte dele, não como seu dono. Obrigado por ouvir mais esse resumo. Caso você tenha interesse em adquirir o exemplar completo desse livro, o link está na descrição abaixo do vídeo. Se você gostou desse resumo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal da Resumou. Obrigado e até o próximo resumo.